Boa noite, tudo bem? Respeitáveis alunos do nosso Centro Universitário União Evangélica, sejam bem-vindos para a nossa aula de Direito Ambiental. Lembrando, já realizei alguns informes, mas vamos passar para a metodologia da nossa aula de hoje. Primeiro, farei a revisão dos conteúdos do tutela constitucional do meio ambiente, que são as competências para legislar em matéria ambiental, lembrando que é revisão, tá certo? Bem como da responsabilidade administrativa por dano ambiental. Depois, eu falarei da nossa primeira VA. De início, acerca da primeira VA, serão 10 questões. Essas questões eu já lancei no nosso sistema, Elas estarão disponíveis para os senhores a partir do dia 9, até o dia 16. Ou seja, nesse período de primeira VA, que vai do dia 9 até o dia 16, os senhores poderão resolver a prova de qualquer lugar, a qualquer momento, desde que tenha acesso ao sistema, Então, essa prova vai acontecer de forma tranquila, natural, da forma que melhor lhe aprouver, tá bom? E o conteúdo da nossa prova, só vou adiantar o conteúdo que nós trabalhamos, tá? Não vou aplicar, obviamente, nada de novo. Que é... Natália, está me ouvindo bem? Tranquilo, Que é considerações iniciais, aquela parte conceitual, natureza jurídica, essas questões, conceito de direito ambiental, de meio ambiente. Depois que nós já revisamos, princípios, tutela constitucional do meio ambiente, que são as competências para legislar, bem como a responsabilidade administrativa por dano ambiental, tá certo? Mas daqui a pouco eu faço essa revisão, eu falo especificamente ao final da nossa primeira VA, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só aceitar aqui o acesso da Sueli, tá bom? Pessoal, seja bem-vinda, doutora. Lembrando que todos deverão colocar o seu celular no seu microfone no modo silencioso, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, competências para legislar. Eu vou tratar agora da tutela constitucional do meio ambiente, tá? Lembrando que quando falamos das competências, nós comentamos aí, da nossa Constituição Federal de forma específica, em especial no seu artigo 21, no seu artigo 22, no seu artigo 23, no seu artigo 24, doutores? Falamos também, logo de início, que adotamos o princípio da predominância do interesse. Vocês se lembram? Olha só, Sueli que chegou agora, boa noite. Natália, Bruna, olha o princípio da predominância do interesse. Vai tratar da questão o ente que possuir maior interesse, Olha um exemplo. Professor, a competência do artigo 21, ela é exclusiva da União? Não é, Natália? É exclusiva da União. Sim, a competência do artigo 21 é exclusiva. Lembrando lá da nossa forma de memorização, doutores? Se a competência é exclusiva, ela não poderá ser delegada, é somente da União. Por quê? Princípio da predominância do interesse, por exemplo. As matérias elencadas no artigo 21 da Constituição Federal são de extrema relevância. Então, essa competência material que está lá no artigo 21 da Constituição, por exemplo, artigo 21, inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, competência exclusiva da União. Bom, falamos aí que adotamos o princípio da predominância do interesse, pois a União ela vai tratar de normas e questões de predominância de interesse geral, nacional. Os estados e o Distrito Federal, os estados, assuntos de predominante interesse regional. Os municípios de interesse local e os estados de interesse regional e local. Ou o Distrito Federal, de interesse regional e local. Pessoal, continuando, nós falamos ainda no artigo 22, Lembrando que as competências do artigo 22 é a competência privativa. Lembrando que o artigo 22 da Constituição Federal diz que compete privativamente à União. Essa competência é da União e é privativa. Porém, no parágrafo único, há uma observação. Lei complementar poderá, numa faculdade da União, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias elencadas neste artigo. Lembrando que as matérias elencadas no artigo 22 da Constituição Federal são de extrema relevância. Por exemplo, direito penal, Atenção, vai cair essa questão na prova lá, na nossa prova, na nossa primeira VA. Direito penal é competência privativa da União. Direito civil, direito agrário, direito comercial, direito agrário que nos interessa, Direito processual, direito do trabalho, direito marítimo, direito espacial, direito eleitoral, todos são competências privativas da União.
Então, olha só, quando falamos de competência privativa, lembrando que ela pode ser delegada, né, doutores? E a competência privativa do artigo 22, que é da União, que pode ser delegada por meio de lei complementar, né? O LC, não se esqueça. Olha só, o direito agrário, por exemplo, que nos interessa, que é uma matéria que está concatenada, interligada com o direito ambiental. Lembrando que a União pode autorizar os estados, bem como o Distrito Federal, obviamente, a legislar sobre questões específicas do direito agrário. O artigo 22, no seu parágrafo único, não diz que a União vai autorizar os estados a legislar de forma plena. Não, sobre questões específicas, tá certo? Não se esqueçam, não errem no concurso. Doutores, lembrando ainda uma forma de memorização, né? Tem toda aquela história do policial, que o capacete é privativo do policial militar. Lembrando que essa regra não foi o professor que inventou esse processo de memorização, tá certo? Esse processo de memorização, quem idealizou, o professor só utiliza, os cursinhos também utilizam, mas eu confesso, já falei em sala, e eu quero até verificar quem foi o responsável por esse processo de memorização, que é muito eficaz. Lembrando da história do policial do capacete PM. O capacete é privativo do policial. Ele pode até autorizar uma pessoa a utilizá-lo. É uma faculdade dele, né? Portanto, ele pode autorizar. Por isso, essa analogia da competência privativa. Lembrando do capacete PM. É competência da União legislar privativamente sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, do trabalho, aeronáutico e espacial, elencadas no artigo 22, inciso 1. Precisa memorizar? Precisa. Por quê, professor? Olha a revisão. No concurso, eles vão misturar, né, na nossa prova de direito ambiental, quando a gente fala de tutela constitucional do meio ambiente, eles vão misturar o artigo 21 com o artigo 22, com o artigo 23, com o artigo 24, com o artigo 25. Doutores, beleza. Revisão, lembrando que ela é breve, hein? Atenção, doutores, com relação a essa competência exclusiva e privativa, está tranquilo, né? Obviamente, nós já trabalhamos de forma específica esses assuntos. Agora, a competência concorrente, porque lá no concurso eles vão misturar o artigo 22, inciso 1, bem como no exame da ordem, com o artigo 24. A competência concorrente, olha a relevância, olha o princípio da predominância do interesse. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Lembrando que agora, né, tem uma palavra estranha, mas funciona, que é o PUFETO. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito penitenciário, urbanístico, que nos interessa, financeiro, econômico, tributário. No inciso 2 tem o orçamento. Então, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Lembrando ainda que, quando falamos de meio ambiente, em especial lá no seu inciso, por exemplo, no seu inciso 6º, é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza e proteção dos recursos naturais, defesa do solo, bem como proteção do meio ambiente e controle da poluição. Lembrou de meio ambiente, lembrou de competência concorrente. Lembrou de meio ambiente, competência concorrente. Competência concorrente para legislar da União, dos Estados e do Distrito Federal sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. Responsabilidade por danos ambientais também é competência concorrente. Lembrando lá do inciso 11, só a dica, procedimentos em matéria processual. Lembrando que procedimentos em matéria processual é competência concorrente. Legislar sobre direito processual é competência privativa do artigo 22. Né, meninos? Não nos esqueçamos. Olha o princípio aí da predominância do interesse. Vamos lá. Ainda, quando falamos, né, do artigo 24, da relevância das matérias do artigo 24, comentamos que tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre proteção da floresta, da fauna, né? Responsabilidade por dano ambiental, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Quando falamos do princípio da predominância do interesse, já comentamos lá o artigo 21, que é a competência exclusiva, que é indelegável, né? Lembrando, o amor da nossa vida é indelegável, por isso é exclusivo. Artigo 22, competência privativa da União, que pode ser delegada por meio de lei complementar. Falamos ainda da competência do artigo 24, que é a concorrente. Lembrando, tem que memorizar o inciso 1 do artigo 24, que é o PUFETO? Tem, que é o penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento.
bem como memorizar o artigo 22, inciso 1, que é o capacete PM, porque lá no exame da ordem do concurso, eles vão misturar essas questões. Tá, continuando ainda. No artigo 24, nós temos alguns parágrafos, né? O parágrafo 1º, 2º e 4º, lá no artigo 24 da Constituição Federal, né, doutores? Olha só, lá no parágrafo 1º, a Constituição diz que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. No parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais, ela não exclui a competência suplementar dos Estados. Lá no parágrafo 3º, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa de forma plena para atender às suas peculiaridades. Olha o exemplo da sala de aula. A União não legislou, não criou um Código Florestal. Veio o Estado de Goiás para proteger as suas florestas, em especial, e criou um Código Florestal. Opa! Um mês depois, a União percebeu e criou uma norma federal, né? Criou o Código Florestal para toda a nação. Olha o que diz o parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia, lembrando que suspender a eficácia é diferente de revogar, né, doutores? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Por quê? Se o Código Florestal, que foi criado pela União, né, editado pela União, se essa lei federal for contrária à estadual, ela suspende a eficácia no que lhe for contrário. E se amanhã essa lei federal for revogada, a lei estadual voltará a produzir os seus efeitos, né, doutores? Lembrando que, parágrafo 3º do artigo 24, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, porém para atender às suas peculiaridades. Não nos esqueçamos disso, tá bom? Tranquilos até agora, meninos? Continuando aí, por que eu falei do 21? Só para lembrarmos do princípio da predominância do interesse, falei do 22, concatenado com o artigo 24. Ah, eu não posso esquecer de um assunto. Vai cair na nossa prova. Artigo 24. Quando eu falei do artigo 24, caput, compete à União, os Estados e Distrito Federal. Tem município lá, doutores? Tem no caput? Não, né? Todo mundo fez sinal de não. Não tem. Olha só, em que pese o município não estar elencado no artigo 24, caput, ele pode sim legislar sobre determinadas matérias. Por exemplo, o município pode legislar sobre direito urbanístico. Plano diretor é direito urbanístico, né, doutores? Obviamente que sim. O município pode legislar sobre proteção do meio ambiente? Pode, porque o artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal proteger o meio ambiente. O artigo 30 da Constituição Federal fala que compete aos municípios legislar sobre assunto local, suplementar a lei federal e estadual no que couber. Se ele pode suplementar a lei federal, ele pode suplementar uma lei federal que trata da proteção ambiental. Então, o município pode sim legislar sobre proteção ambiental. Inclusive, o próprio artigo 182 autoriza o município a legislar sobre direito urbanístico, que é uma matéria que está elencada no artigo 24. Então, em que pese, atenção, o município não estar elencado, vai cair essa questão, hein, provavelmente. Em que pese o município não estar elencado no artigo 24, caput, ele pode sim legislar sobre proteção ambiental. Lembrando que esse professor está se pautando nos ensinamentos do professor Edis Milaé, certo? Que é a nossa referência no direito ambiental, tá bom? Continuando. Artigo 23. Artigo 23 é tranquilo, né? É competência administrativa, competência comum. Estou tratando de execução de tarefas, né, doutores? Olha só, são verbos de ação. Primeiro, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se é comum, basta lembrar da festa, da área comum. Se é comum, entra todo mundo, né, doutores? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essa competência comum também é tratada pela doutrina como competência administrativa. Por quê? Gabriel, falando de execução de tarefas, olha só, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Olha só, estamos falando de execução de tarefas, portanto, olha o parágrafo 1 do artigo 23. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, Estado, Distrito Federal e município, visando o quê? Visando o bem-estar e o desenvolvimento
né, do equilíbrio ecológico em toda a nossa nação. Tá bom? Tranquilos? Então, comentamos artigo 21, artigo 22, artigo 23 e artigo 24. Vamos agora para o nosso artigo 25. Lembrando que o artigo 25 trata da competência remanescente ou reservada, né? Quer dizer o quê? Isso é tranquilo. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Por isso o nome, remanescente, reservada ou residual. E a competência suplementar do artigo 30, que é do município? O artigo 30 diz que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a lei federal e estadual no que couber. E lá no inciso 8º do artigo 30, diz que é competência do município promover no que couber adequado ordenamento territorial. Mediante o quê? Mediante planejamento e controle do uso do solo e do controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Eu faço alusão agora ao artigo 82 da Constituição Federal que nós já comentamos. Então, o município não está elencado no artigo 24 caput, mas ele pode sim legislar sobre direito urbanístico, bem como sobre a proteção ambiental. Beleza? Bom, com relação à competência, às competências, lembrando que competência suplementar não é igual à competência concorrente. Lembrando que suplementa é o que vem para suprir. Portanto, eu preciso de uma norma anterior. Já a competência concorrente, Bruno, lá do artigo 24, ela ocorre ao mesmo tempo. Por isso o nome competência concorrente ou simultânea. Beleza? Tranquilos com relação ao aspecto competências, doutores? Sossegados? Tranquilos? Lembrando que quando houver um conflito de competência, qual lei eu vou aplicar, né? Falamos muito em sala de aula. Sempre, doutores, sempre observar a lei que for mais protetiva. Tá bom? Tranquilos? Beleza? Sossegados? Então vamos lá. Agora eu falo do tópico responsabilidades. Foi boa, né? Revisão rápida, né, meninos? Tranquilo? Muito bom. Lembrando que quando falamos aí de responsabilidades, lembrando que é revisão, por isso eu estou falando muito rápido, aliás, eu já falo muito rápido, né, Daniel? Já é normal, mas é o ritmo, né, doutores? 10º período, vamos que vamos, direito ambiental na veia, e depois os senhores poderão, né, utilizar essa aula a qualquer momento. Olha a competência, a responsabilidade por danos ambientais. Quando falamos de responsabilidades, falamos da tríplice penalização. Vai cair uma questão dessa, hein, doutores? Olha só, responsabilidade administrativa, civil e penal. Faço alusão agora ao artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição. Olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, né, doutores? As sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Olha a tríplice penalização. Eu posso sofrer uma sanção administrativa, que é ter que pagar uma multa, lembrando o artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a lei número 9.605 de 1998, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ou também considerada como Lei da Vida, Lei de Proteção Ambiental. Essa legislação penal especial do seu artigo 75, doutores, diz que as multas têm início com R$50 e vão até 50 milhões de reais, né? Falando ainda da tríplice penalização, que é aquele poluidor, lembrando lá da Política Nacional do Meio Ambiente, do artigo 3º, lá no seu artigo 3º, né, que tem um conceito de poluidor. Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, né, que degrada ou que gerar um dano contra o meio ambiente, aquele degradador. Pessoa física ou jurídica, direito público ou direito privado, que gera dano ambiental. Então, olha só, quando eu falo aquele, lembrem-se, pessoa física ou pessoa jurídica. Voltando aqui para a tríplice penalização. Quando falamos de responsabilidade por danos ambientais, faça alusão ao artigo 225, parágrafo 3º. Pois aquele, pessoa física ou jurídica que gerar o dano ambiental, poderá sofrer uma sanção administrativa, bem como uma sanção penal, e ser obrigado a reparar o dano, que é a responsabilidade civil, né, doutores? Lembrando que quando falamos, né, de responsabilidade por danos ambientais, aplicamos a responsabilidade objetiva, em especial quando falamos de obrigação de reparar o dano. Base legal, artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Olha só, sem obstar as penalidades previstas neste artigo, que é o 14, aquele que gerou um dano, né? Aquele que gerou um dano, que é o poluidor, independentemente da existência de culpa, não interessa se houve, Daniel, ou não culpa, ele será obrigado a indenizar ou reparar os danos causados. Então, se eu gerei um dano, não interessa se houve ou não culpa,
eu sou obrigado a reparar o dano. Atenção, se existe um nexo causal entre a minha atividade e o dano ambiental, eu sou obrigado a reparar este dano. Responsabilidade objetiva. Voltando para a tríplice penalização que poderá cair na prova. Se eu gerei um dano ambiental, eu posso sofrer uma sanção administrativa, que é, por exemplo, pagar uma multa, que vai de 50 até 50 milhões de reais. Eu posso sofrer uma sanção penal, que é responder pelo crime, né? Está lá na parte especial, que começa no artigo 29, vai até o 69A, e bem como até o 69, perdão, bem como ser obrigado, doutores, bem como ser obrigado a reparar esse dano, tá certo? Tranquilos até agora? Bom, já que falamos aí da parte inicial, que é a responsabilidade por dano ambiental, nós poderemos aplicar a tríplice penalização, né? Falamos da responsabilidade objetiva, vamos falar agora da responsabilidade administrativa. Doutores, muita atenção. Nós comentamos o artigo 71, o artigo 70, o artigo 71. Lembrando que quando falamos de dano ambiental de responsabilidade administrativa, eu vou aplicar aí literalmente lá no artigo 70, né? Ele fala que será obrigado ou faça necessário observar o contraditório e ampla defesa. O artigo 72 fala que as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções. Começa com advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos, tudo que for utilizado para o cometimento da infração administrativa pode ser apreendido, né, doutores? Suspensão de fabricação de produto, destruição ou inutilização do produto, embargo de obra, demolição da obra. Doutores, lembrando que se o dano ambiental for irreparável ou irreversível, eu posso aplicar diretamente a demolição da obra, né? Ou se for um perigo à saúde pública, o dano irreparável ou irreversível, eu posso sim aplicar a demolição da obra. Poder de polícia ambiental, princípio do limite, artigo 72. Turma, voltando aqui, lembrando que é uma revisão breve, né? Claro, é aula, mas nós estamos revisando para a nossa prova que tem início dia 9, né? E vai até dia 16. Olha só, vocês se lembram do prazo do processo administrativo? O processo administrativo para apuração das infrações ambientais terão que observar os seguintes prazos máximos. Vamos lá? Forma de memorização: 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer e, se não der certo, 5 dias para pagar. Então, agora eu comento. Olha só, o processo administrativo para apuração da infração ambiental deverá observar os seguintes prazos máximos. Inciso 1, 20 dias para o infrator oferecer a defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados do momento da ciência da autuação. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da sua lavratura, apresentada ou não a defesa. A autoridade competente ela é obrigada a julgar apresentada ou não a defesa, né? O princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, pois se esse auto de infração possuir vícios ou, né, danos ou vícios insanáveis, digamos, essa autoridade será obrigada a considerar esse auto de infração nulo, né? 20 dias para recorrer, né, doutores, dessa decisão na instância superior. E 5 dias para o pagamento, contados da data do recebimento da notificação. Então, basta lembrar, 20, 30, 25. 20 dias para apresentar a defesa, 30 dias para a autoridade competente julgar, 20 dias para recorrer, se não der certo, 5 dias para pagar. Então, vamos lá. Comentamos aí o artigo 70, que fala da infração administrativa, o artigo 71, que trata do processo administrativo para apuração da infração, artigo 72, que apresenta as infrações serão punidas e como, né, com multa, apreensão de produtos. Lembrando que se eu estou pescando sem a devida licença, pode-se efetuar a apreensão de canoa, motor, sem nenhum problema. Artigo 72 autoriza, né, doutores? E lembrando que o prazo para a administração pública, a súmula 467 do STJ diz que prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 467 do STJ. Meninos, artigo 71, peço para os senhores terem uma atenção especial, pois pode cair na sua prova, em especial os prazos, tá? Artigo 72, comentamos. Quando falamos de demolição da obra, lembrando que ela é medida extrema, somente por irregularidade insanável ou de perigo à saúde pública ou de grave dano ambiental, né?
Ademais, o artigo 79A, ele apresenta... Fala, Bruna, quer fazer uma pergunta? Só um instante. Só um instante, Bruna. Pode desabilitar seu microfone e pergunta, vai lá. Diga. De qual lei que você está falando? Da 9.605? Isso, Lei 9.605, eu falei no início. Esses prazos aí é o artigo 71. 71 da 9.605. Estou falando Tá. de responsabilidade administrativa. O que vai cair na nossa primeira VA? A tríplice penalização, a parte inicial conceitual, né, responsabilidade objetiva, independentemente deste culpa, eu sou obrigado a reparar o dano, e vai cair a responsabilidade administrativa, que vai do artigo 70, Bruna, até o artigo 76. Comentamos o 70, comentamos o 71 e o 72, tá bom? Tranquilo? Tá. Então, vamos... Obrigada, porque eu fiquei perdida. Tudo bem, tudo bem. Voltando, pessoal, lembrando que o artigo 79A fala que pode ser celebrado termo de compromisso com força de título executivo extrajudicial para aquele que está gerando dano ambiental possa ter a sua atividade de acordo com a lei. Para evitar o quê? A demolição da obra. Portanto, a demolição da obra é medida extrema. É a última, tá? Olha só, pessoal, já recebi aqui informativo que nós temos um upgrade de 10 minutos. Então, vamos lá. Meninos, artigo 73. O artigo 73 fala que os valores arrecadados eles serão revertidos para quem? Para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Se for multa estadual, vai para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Se for multa municipal, vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E o valor da nossa multa está lá no artigo 75, né, doutor? Será de 50 reais, vai até 50 milhões de reais. E a multa, ela terá por base o quê? A unidade, hectare, metro cúbico. Por exemplo, se for desmatamento, artigo 74, né? As unidades, forma de mensurar. Se for desmatamento por hectare, se for extração irregular de areia, metro cúbico, e assim sucessivamente. Lembrando que as multas demais penalidades deverão ser aplicadas com base em laudo técnico, né, doutores? Não nos esqueçamos do laudo que falei muito em sala. E é importante salientar que lá no artigo 76 diz o seguinte, o pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Se eu paguei a multa na seara federal e o estado está cobrando, eu não sou obrigado a pagar, né, doutor? Se eu paguei a multa, se eu fui multado na mesma hipótese de incidência pela União, bem como pelo estado, e eu paguei para o estado, eu não sou obrigado a pagar para a União, porque senão configura bis in idem, né, doutores? Estou sendo punido duas vezes pelo mesmo fato, mesma hipótese de incidência. Agora, tríplice penalização é bis in idem? Não. Responsabilidade administrativa, civil e penal são esferas diferentes. Beleza, doutores? Tranquilos? Sossegados com relação à nossa revisão? Lembrando que os senhores poderão, né, rever essa aula a qualquer momento. Eu vou compartilhar a tela aqui com os senhores para que possamos lançar aí as observações com relação à nossa prova, tá bom? Olha aqui, tá fácil, ó. Vamos lá. Todo mundo. Olha aí. Atenção, turma. Observações, está todo mundo visualizando aí bem? Todo mundo? Faz o ok. Informações acerca da primeira verificação de aprendizagem. Todo mundo está vendo? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, doutores. Observações com relação à primeira verificação de aprendizagem. Atenção. Deixa eu só minimizar a tela aqui. Aí. Muito bom. Estou vendo bem agora. Conteúdo. Noções introdutórias do direito ambiental. Princípios fundamentais do direito ambiental. Competências em matéria ambiental, que é a tutela constitucional do meio ambiente. Responsabilidade administrativa por dano ambiental. Já tem um fórum com essas informações lá no sistema, na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, tá, doutor? Já está lá para os senhores. E o tio está à disposição para sanar dúvidas. Pode mandar dúvidas lá no fórum. Bem como no grupo da turma, né? Total acesso ao acadêmico, das 8 até 23 horas, de segunda a sexta. Vamos lá. O acadêmico poderá realizar a prova baseado em 2 tentativas. Então, vocês terão 2 tentativas, tá? Durante cada tentativa, a prova terá a duração máxima de 2 horas. O Gabriel acessa a prova agora às 6 horas. Ele tem até 8 horas da noite para que ele possa, por exemplo, resolver a prova. Teve queda de energia e etc. Doutor, vai resolvendo e vai enviando, né? Lembrando que elas ficam salvas. Depois o senhor não tem que voltar e fazer tudo de novo, né, meninos? Durante a cada tentativa, né, a prova terá uma duração de 2 horas. As questões serão na ordem sequencial, tá? Serão 10 questões.
A primeira VA, ela valerá 70 pontos, cada questão 0,7, porque são 10 questões, né? Professor, e os 30 pontos? Turma, vai aí um informe para a turma. Todo mundo já tem os 30 pontos. A turma realizou várias atividades, né? Então, os senhores realizaram atividades até além do que deveriam. Turma top, 10º período, exemplo, não é, doutores? Turma aqui, ó, do coração. Aliás, todas são do coração, né? Professor é igual o coração de mãe, né? Olha só, meninos. Então, já fica a dica. Todo mundo já tem os 30 pontos. Professor, eu tenho os 30 pontos. Todo mundo, todos realizaram as atividades, beleza? Por isso, a prova só vale 70, né? Conforme o nosso plano de ensino. A primeira VA conterá 10 questões de múltipla escolha. Nós já falamos, né, doutores? Continuando aqui. E o acadêmico poderá fazer a avaliação a partir do dia 9 até o dia 16 de abril. A partir das 23 horas e 59 minutos do dia 9, a partir das 0 horas do dia 9 até as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de abril. Então, os senhores terão um lapso temporal do dia 9 até o dia 16 de abril, no horário que melhor lhe aprouver, a hora que você quiser resolver a prova, né, doutores? Tranquilos? E durante o dia 9 até o dia 16 não tem aula, é reservado para a primeira VA, tá bom? Tranquilos? Agora, né, eu vou sair aqui da tela, né, vou sair, stop share, vou sair da tela, voltamos para o nosso ambiente normal. Todo mundo pode habilitar o seu microfone para as dúvidas, vamos lá. Nós temos aí 4 minutos para sanar todas as dúvidas, para quem possuir dúvidas, né? Pode falar. Se não tiver dúvidas, nós ultrapassamos essa fase para o recado final da nossa aula. Alguém tem dúvida? Bruna, Daniel, Gabriel, Natália. Natália nem quis desabilitar o microfone. Fala, Gabriel. Professor, teria como o senhor falar sobre aquela questão do pulfeto de novo? O senhor passou por ela rapidinho, não entendi. Isso, pulfeto é uma forma de memorização. A palavra pulfeto, que é lá do artigo 24, né? Que falamos da competência concorrente, inciso 1. É competência da União, dos Estados do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí lembra do pulfeto, do inciso 1, para não confundir com o inciso 1 do artigo 22. Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Tá bom? Tranquilo? Falou. Obrigado. Beleza. Mais alguém? Daniel? Sueli? Todo mundo tranquilo? Pessoal, primeira VA, muita calma. Os senhores terão uma semana, do dia 9 até o dia 16, para resolver a prova, tá? Lembrando que as questões são sequenciais e randomizadas. Então, a prova vai aparecer de um jeito para o Gabriel, de outra forma para o Daniel, de outra forma para a Bruna. Lembrando que eu mandei um bloco de questões, né? Que é bloco de questões, e o sistema separa 10 questões para cada aluno. Então, a questão ela aparece cada hora de uma forma. Da sua prova, né? Randomizada. Então, assim, entrou, vai resolvendo, salvando, elas serão sequenciais, só terão 2 horas e assim sucessivamente. Qualquer professor, de forma diligente, criou um fórum da primeira VA. Tem dúvida? Entra lá e me chama. E o nosso grupo, todo mundo está vendo, o acesso com o professor está liberado, das 6 horas da manhã até as 23 horas, de segunda a sexta-feira. E se for uma dúvida urgente, pode mandar no final de semana também. Tá bom? Mas a nossa prova já está disponível, não está aparecendo ainda. Eu vou desocultar a prova amanhã. Olha, ninguém me perguntou. Mas ela só vai estar disponível para resolver a partir do dia 9. Todo mundo entendeu? O bom da aula gravada é isso, né, doutores? Está aí disponível depois na plataforma para quem não assistiu, que possa ver a nossa aula a qualquer momento. Tá bom? No mais, está tudo tranquilo? Muito bem. Tudo sossegado? Posso dar um nosso recado final? Por favor. Pessoal, vamos com Deus. Jesus te ama e eu também, tá? Fiquem com Deus. Boa prova e qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, tá bom? Atenção, só vai cair o que foi trabalhado. Não vou cobrar nada, especificamente nada que não foi tratado em sala, tá bom? Deixa eu só aqui no chat, parece que tem 2 colegas. Ah, tá. Os colegas falando com Deus, obrigado. Fiquem com Deus também, reiterando, Jesus te ama e eu também. Tá? Vocês moram no meu coração, posição dos senhores, tá, turma?
Muito obrigado. Valeu, mestre. Disponível no fórum, bem como no nosso grupo da turma. Até logo. Com Deus. Show.